Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar sobre o agrupar por no Power Query, através da função table.group, importantíssima para fazermos transformações mais avançadas. No nosso repositório de funções disponível na descrição do vídeo, nós temos a função fnptax $período, que é uma função mais apropriada para a gente pegar o $ptax em um range maior. Vou copiar, como a gente já fez algumas vezes, né, todo o código, deixar salvo no Ctrl+C, abrir um Power Query, botão direito, consulta nula ou consulta em branco, a depender da tradução, editor avançado, colo e vou salvar aqui o nome da função para a gente usar de maneira apropriada. Ela tem duas datas. Eu vou colocar, por exemplo, 1 de janeiro de 2015 a 1 de janeiro de 2021. Invocar a função, a gente vai ter a cotação do dólar para todos os dias úteis, conforme o Banco Central, para todas essas datas. Vou chamar aqui dólar. O que a gente pode fazer? A partir da coluna de data, a gente pode, por exemplo, adicionar uma nova coluna do mês, início do mês, para a gente ter uma coluna representativa do início de cada mês. E ainda na data, eu posso colocar como dia o dia, onde eu tenho o respectivo dia da semana. E aqui eu vou mexer um pouco na função, pois eu quero separar se está na primeira quinzena ou segunda quinzena. Então, vou alterar o código colocando if date.day da data for menor ou igual a 15, then, então, coloca aqui que está na primeira quinzena. Caso contrário, vai estar na minha segunda quinzena, certo? E posso renomear essa coluna para quinzena. Então, a gente tem aqui algumas colunas de dimensão que eu consigo categorizar. Se você perceber, e eu clicar, por exemplo, nessas duas colunas que a gente acabou de colocar, deixa eu só renomear o início do mês para período, pois é uma data que é o primeiro do respectivo mês, do respectivo ano, que representa o período mensal. Então, dessa forma, eu posso clicar nessas duas colunas, botão direito, agrupar por. Se você perceber, eu vou pegar todas as combinações a partir das minhas dimensões, período, quinzena, eu vou fazer uma operação, vamos deixar nessa padrão por enquanto, e clicar OK. O que é que ele fez? Ele reduziu a etapa anterior, que tinha mais de 1000 linhas, em apenas 144 linhas, que são todas as combinações únicas de período e quinzena nessa base de dados carregadas, e adicionou uma coluna chamada contagem. A sintaxe dessa função, table.group, da etapa anterior, de quem? Das minhas duas dimensões, período e quinzena, adicionando esse conjunto de colunas, se eu simplesmente deletar essa coluna a ser adicionada, você pode perceber que ele fez algo equivalente ao que a gente poderia ter feito manualmente, que seria selecionar essas duas colunas, remover outras colunas e depois, selecionando as duas, remover duplicadas. Nós achamos as próprias 144 linhas. Então, a gente pode usar o agrupar por para manter apenas as que a gente quer, removendo duplicadas. Então, esse é um código possível e basta a gente manter uma chave nula que a gente tem esse mesmo efeito. Porém, se eu vier aqui na engrenagem, eu consigo adicionar outras agregações, como a contagem, onde ele conta todas as linhas que satisfazem os dois filtros, período e quinzena.
Eu posso adicionar outras informações como mínimo, onde eu vou fazer a operação do mínimo na coluna. Vamos trabalhar sempre em cima de venda, mas eu poderia fazer o máximo para a cotação de compra também. Máximo, eu pego a operação de máximo da minha venda. Eu posso pegar também a média, que seria a operação de média da minha venda. Ok. Então, para cada par período quinzena, eu tenho quantos dias úteis essa quinzena teve, a cotação mínima, a cotação máxima e a cotação média. Você repara também que na nossa fonte, deixa eu voltar para a primeira etapa, o dólar é informado com 4 casas decimais. E ao ir para a última etapa, onde eu calculei a média, acaba tendo algumas dízimas periódicas. Então eu posso vir no código que foi criado. Em código esse eu posso melhorar, tá? Se eu salvar no Ctrl C e aqui no Power Query Formatter.com, eu posso copiar o meu código e formatar ele de maneira um pouco mais amigável. Então, deixa eu colar meu código aqui, um Ctrl V, sem o igual, e eu formato a minha expressão aqui de uma maneira um pouco mais amigável. A gente consegue voltar até antes do igual e ter a nossa expressão. Então, para cada valor único de período e quinzena, linha, eu estou fazendo essas operações de contagem, mínimo, máximo e média. Sendo que a média eu quero manter as 4 casas decimais. Então eu posso vir nessa operação aqui e escrever o funçãozinha number.round para eu fazer o arredondamento dessa média com 4 casas decimais e manter a mesma ordem de grandeza dos cálculos. Tá? Beleza. Não queria agrupar por período e quinzena, queria agrupar apenas por período, onde eu quero os valores mínimo, máximo e média do respectivo mês. Não tem problema. Essa lista do segundo argumento da table.group é só manter período. Ele faz exatamente a mesma operação, agora com menos linhas, com 72 linhas, que seria exatamente a metade. A table.group, ela também é muito importante para as funções com argumentos de tabela. Tá? Então, como eu alterei na mão aqui, eu perdi a opção de engrenagem. Mas deixa eu deletar essa última etapa, clicar com o botão direito no período, agrupar por. Se você perceber, essa última opção é de todas as linhas, como a gente já viu em vídeo aula anterior. Vou renomear para tudo. E aqui a gente agrupa para a granularidade que a gente quer, que pode ser tanto essa uma coluna como duas ou um conjunto de colunas que a gente queira. A gente tem as informações que satisfazem esse filtro, ou seja, que são do mês de janeiro de 2015, assim como nessa segunda linha são as informações do mês de fevereiro de 2015. E com essa informação, é só ver a nossa live sobre que pergunta se o Excel é uma boa fonte de dados. A gente tem um caminho da mina perfeito para você perceber que essa tabela é um excelente argumento para ser uma função no futuro. E lá na live a gente respondeu como que você cria o argumento para transformar qualquer transformação um pouco mais complexa que envolva 2, 3, 4 etapas ou mais com uma função e você reutilizar tudo. Só para completar o assunto da videoaula de hoje, que é o table.group, eu vou criar uma base aleatória, tá? Onde simplesmente eu vou colocar A, um só, A 5 vezes, B 2 vezes, C quantidade determinada de vezes, depois eu retorno com A, B, C, A. Tá? Então, fiz uma sequência de A, B, C aleatório, você pode imaginar como pessoa que está em determinado posto de trabalho, tá? E criei essa tabelinha, tá? A tabela com a coluna 1. A gente pode, por exemplo, clicar com o botão direito, agrupar por coluna 1, marcar todas as linhas e chamar aqui de tudo. Ele vai agrupar, independentemente se o A não esteja contínuo.
Se você voltar na etapa anterior, eu tenho uma série de As, depois mudo para B, C, A novamente e A novamente no final. Porém, essa função table.group, ela tem um argumento opcional, que é no final. Se você colocar o group kind 0, olha o que ele faz. Ele vai agrupar apenas aquelas itens que foram contínuos. Eu tenho 5 linhas de A, seguido de 2 linhas de B e de outras 5 linhas de C. Posso voltar na etapa anterior e verificar que houve essa sequência. Então, o linhas agrupadas, a depender de um cenário um pouco mais complexo, se você já recebe a sua informação com eh, já ordenada e que seja interessante você agrupar por números, sequências de mesmo valor repetido, você pode manualmente alterar esse último argumento, inserindo esse vírgula zero, que você vai conseguir fazer a sua transformação.